Olá! Se você já teve ou tem crises de ansiedade e sofre com isso, vem comigo que eu vou contar um pouquinho para você da minha história e como eu consegui me controlar, consegui dominar a minha ansiedade e não ter mais crise de ansiedade já fazem alguns anos. Vem comigo! Antes de tudo, eu quero falar para você, procure um profissional da área, tá bom? Eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo a minha experiência baseada no que eu vivi, como eu sempre falo e afirmo aqui no começo dos vídeos, para depois não ter contradições, pessoas falando, mas ela está estimulando a não procurar um profissional, tentar fazer isso sozinho. Não, eu recomendo sim que você procure um profissional, mas eu também acredito que muitas coisas dependem do nosso autoconhecimento, do nosso autocontrole, e a gente entendendo os nossos gatilhos, entendendo as nossas faltas, o que desperta aquilo na gente, fica mais fácil da gente conseguir sair bem daquela situação. Então, eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu fiz na minha vida a partir do momento que eu falei, não, eu não quero mais passar por isso. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho pra vocês como eu me sentia nas minhas crises. Bom, depois eu vou contar pra vocês os motivos, né, os gatilhos das minhas crises. O que eu sentia era coração acelerado, tristeza, vontade de chorar, mas às vezes não saía o choro, às vezes saía muito choro, às vezes não. Raiva, vontade de quebrar tudo, sabe? Vontade de gritar, de me machucar mesmo, assim. Então, a minha crise era assim, era uma mistura de tristeza e muita raiva e vontade de chorar, de gritar, sabe? Mas é uma coisa que eu sabia que não ia adiantar nada e isso me dava aumentava ainda mais o meu desespero. As minhas crises de ansiedade eram assim. E eu percebi que aquilo estava fazendo muito mal pra mim. Teve uma época que eu estava tendo muita crise de ansiedade, mas eu acredito que uns 5 anos atrás eu estava tendo muita crise de ansiedade. E eu imaginava que algumas coisas que eu fizesse iam mudar isso daí. Uma das coisas, né, que eu queria muito fazer, que eu sabia que ia melhorar, era sair da casa dos meus pais. Isso mesmo. Pra mim, na minha cabeça, se eu saísse da casa dos meus pais, eu ia ter um melhor relacionamento com eles. Eles iam me ver de uma outra forma, iam perceber que eu cresci, né, que eu já sou uma mulher, já na época que eu já era uma mulher com responsabilidades, com opinião, né, que sabia o que queria, o que estava fazendo. Então eu queria que eles me vissem de uma outra forma, eu queria que melhorasse o meu relacionamento com eles, mas eu sabia que estando ali no mesmo ambiente, como tinham muitas coisas que eu não concordava, o principal que eu não concordava era a falta de comunicação, né? Brigas com muita frequência, muita frequência. E isso me dava muitos gatilhos de ansiedade. E eu estava tendo com muita frequência as minhas crises. Então, quando eu consegui sair da casa dos meus pais, realmente, sabe, me deu um alívio, assim, de você poder respirar, pensar, agora sou eu por mim mesma e eu vou até conseguir me dar melhor com os meus pais, sabe? E foi o que realmente aconteceu. Então, primeira coisa que eu vou falar pra você, não é sair da casa dos seus pais. A primeira coisa é você mudar de ambiente se aquele ambiente te faz mal, tá? Mas, antes de mudar o ambiente, tenta mudar o ambiente. Porque às vezes uma conversa, às vezes você esclarecer as coisas, né? Onde você vive, onde você trabalha, porque eu não tô falando só de casa, né? Tô falando também de trabalho, de ambientes que você frequenta, que você vive. Ambientes que trazem esses gatilhos para você, primeiro tenta conversar, tenta resolver. Se você vê que não resolve, não depende mais de você, muda de ambiente. Muda de ambiente, começa aí do zero se for preciso, no seu trabalho, na sua vida. Como eu comecei, né, na minha casinha, eu comecei tudo do zero, tinha só a minha penteadeira, meu jogo de quarto, e não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar, não tinha nada, comecei tudo do zero, mas foi a melhor coisa que eu fiz, não me arrependo, não me arrependo mesmo, e foi uma das coisas que me ajudou muito, tá? Mas, como eu falei desde o começo, minha experiência. Como eu disse, eu não tô falando só de casa, de trabalho. Sabe quando você chega em um lugar,
Por exemplo, você vai com um grupo de amigos toda semana fazer um churrasco, mas quando você chega lá, você fica sobrando, você sente que não é bem-vindo, que tá tendo fofoquinha sobre você, as pessoas que estão ali não gostam realmente de você, estão convidando só por obrigação, coisas desse tipo, tira da sua vida, se valorize, sabe? Saia de lugares que te colocam para baixo, que ao invés de te incentivar na sua vida, na sua caminhada, te colocam para baixo, te puxam para baixo, te deixam mal, sabe? A gente percebe quando o lugar, as pessoas sugam a nossa energia. Quando eu comecei a sair de lugares que faziam mal para mim, não tô falando mais da minha casa, porque a minha casa, os gatilhos eram as brigas, mas eu também saí de lugares que eu não me sentia bem-vinda, por exemplo. Grupos de pessoas que eu frequentava que eu não me sentia mais bem-vinda ali. Isso também tirou um peso muito grande das minhas costas. Então, essa é a primeira dica. Se retire de lugares que te fazem mal. Agora vamos para a segunda coisa. Presta bem atenção para você entender o que eu estou querendo dizer, tá? Tente descobrir quais são os seus gatilhos. Quando você for ter as suas crises, perceba quais foram os motivos que te fizeram chegar àquilo. Nisso você vai conseguir entender quais são os seus gatilhos. Então, assim, às vezes acontece de a gente ter uma crise sem nem entender o porquê. Mas na maioria das vezes a gente consegue ver ali um padrão de coisas que acontecem frequentemente. Ou, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Como eu falei para vocês, eu cresci num ambiente de muita briga, de muita discussão, né? E quando eu ia dar a minha opinião, eu era calada, né? Não calada de bater em mim, nada disso, mas cala a boca. Ninguém quer ouvir sua opinião, sabe? Assim. Então, isso em mim gerou um gatilho muito grande de que quando alguém tá conversando comigo e começa a falar por cima de mim, eu tô falando e a pessoa começa a falar por cima de mim, não deixa eu falar, aquilo já vai me dando uma ansiedade. A pessoa nem faz por mal. Às vezes, meu namorado, acontece muito isso, né? Ele tá falando por cima de mim, brincando, sabe? Não deixa eu falar. Aquilo pra ele é uma brincadeira, mas pra mim é um gatilho. Então, eu quero muito que ele entenda e que as pessoas entendam quando eu explique, que, quando eu explicar, né? Que não é uma coisa que eu quero ficar nervosa, mas aquilo já vai me dando um aperto no coração, já vai me dando uma vontade de chorar, sabe? Que é um gatilho pra mim. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu prefiro parar a conversa, mudar de assunto, ou se eu puder, se eu estiver num lugar com muita gente, só um minuto que eu vou no banheiro. Eu me retiro do lugar pra não continuar aquilo dali, a pessoa não me deixa falar, não me deixa falar, porque eu sei que se eu continuar ali, aquilo vai me causar muita ansiedade, vai me causar muito nervosismo e pode ser que desperte uma crise. Então, quando eu percebo esse gatilho está sendo ativado, eu já me retiro ou eu tento mudar o assunto, enfim, eu tento sair dessa situação, porque eu sei que se eu continuar alimentando aquilo, aquilo vai virar uma crise de ansiedade. Então, esse é um gatilho que eu descobri meu, me observando as minhas crises, os padrões pré-crise, né? O porquê que eu tinha aquelas crises. E isso é um dos motivos, né? Tem vários outros, a gente vai descobrindo ao longo do tempo, que a gente vai se observando, se conhecendo, querendo melhorar, né? Então, observe, observe o seu comportamento, observe os seus sentimentos e tente entender quais são os seus gatilhos. Pelo menos os maiores, pelo menos os que mais despertam esse sentimento ruim em você. Tenta descobrir quais são eles. E quando você descobrir, você vai fazer assim como eu falei que eu faço. Quando vai acontecer, você tenta sair daquela situação. Assim como a gente saiu dos lugares que a gente não é bem-vindo, tente também sair dessa situação onde a sua ansiedade é despertada, esses gatilhos. Então, é uma dica minha, como eu falei, eu não sou especialista nessa área, já fiz terapia, mas eu não sou especialista nessa área. Eu tô falando pra vocês o que funcionou comigo e funciona até hoje. Eu consegui entender vários gatilhos meus, alguns eu ainda não consegui, né? Eu preciso fazer mais terapia para entender, mas a maioria, os que mais despertam a ansiedade em mim, eu consegui entender. E quando acontece, eu consigo ter o autocontrole de respirar fundo e sair daquela situação para não deixar chegar no ponto da crise.
que eu sei como eu fico, que eu não quero ficar mais daquele jeito. Terceira coisa que eu comecei a ser, né, seletiva. Seja seletiva, seja seletivo com as pessoas que você vai deixar entrar na sua vida pessoal, na sua casa principalmente, na sua intimidade ali, você, sua família, seja seletivo. Às vezes até mesmo com a família, né? Em muitos casos. Que às vezes a gente tem uma família assim maravilhosa, né? E a gente compara muito, a gente se baseia pela nossa família, mas tem muitas pessoas que não se dão bem com pessoas da família, que são extremamente tóxicas, né, mesmo. Então a gente não pode usar a nossa régua para medir a vida de todo mundo. Então, assim, as pessoas que você convive, seja seletivo. Mas entenda o que eu quero dizer. Não tô falando que você vai para um lugar e você não vai cumprimentar algumas pessoas, vai cumprimentar só os seus amigos, só as pessoas que você conhece. Não, não é isso, gente, tá? Seja seletivo com as pessoas que você vai colocar com mais intimidade ali na sua vida, que você vai deixar entrar na sua casa, frequentar ali toda semana os sociais ali com você, né? Que você vai desabafar, inclusive desabafe com poucas pessoas. Enfim, seja seletivo. A nossa casa é um lugar sagrado, assim como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Eu sou católica cristã, então eu acredito muito nisso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E a nossa casa é um lugar sagrado. Então, como que eu vou deixar qualquer pessoa entrar na minha casa? Assim como eu não vou deixar qualquer pessoa entrar no meu coração. Você entende? Então, não é para qualquer pessoa que eu vou contar os meus problemas, desabafar, até porque a maioria não vai entender, porque não está no seu lugar, né? Então, como eu falei para vocês, muitas pessoas se dão muito bem com o pai, com a mãe, com os irmãos, com toda a família, tios, primos e tal. Então, se você conta um problema que você está tendo, por exemplo, com a sua mãe, as pessoas não vão acreditar em você, no seu lado. Elas vão pensar, nossa, tem alguma coisa errada com essa menina aí. Elas vão se basear por aquilo que elas já viveram e vivem, né? Então, elas não vão entender porque não estão no seu lugar. Deixa para desabafar com Deus. Deixa para desabafar, por exemplo, com o seu namorado, com uma amiga de muita confiança que você sabe que pode contar, que esteve ali com você nos momentos felizes e nos momentos tristes também. Porque tem aquela, né, que os melhores amigos estão nos momentos tristes, mas eu discordo e eu acredito que os melhores amigos estão nos momentos felizes, comemorando com você. Então, tem várias pessoas que estavam comigo nos momentos tristes, né? Por exemplo, quando minha avó faleceu, que foi um dos piores momentos da minha vida, estavam ali comigo. Mas quando eu consegui uma conquista, eu percebi que elas não ficaram felizes por mim. Então, aquele ditado, a pessoa quer ver você bem, mas não melhor que ela. Enfim, então seja seletivo e veja o quanto isso vai mudar a sua vida. Gente, vocês me desculpem, mas acabou a memória do meu celular, depois acabou a bateria do microfone. Então vou falar logo a última coisa que eu fiz para dominar a minha ansiedade. E como eu estou hoje em dia, né, para encerrar o vídeo, porque também tá chovendo, não sei se tá dando para vocês ouvirem, mas vai ficar meio ruim o áudio, tá bom? E a última coisa que eu fiz, que na verdade não é a última, mas se vocês quiserem parte 2, comenta aqui que eu trago mais coisas, mas a última coisa desse vídeo é a organização. Então, comecei a organizar mais o meu dia, manter a minha casa mais organizada. E tudo isso faz com que eu tenha um alívio dentro de mim também. Porque quando eu organizo meu dia, coloco ali no papel todas as tarefas que eu preciso fazer e vou dando um check. É como se o meu cérebro fosse ficando cada vez mais aliviado conforme eu for dando check ali nas tarefas, sabe? E é comprovado, né, cientificamente, que a organização ajuda em muita coisa no nosso dia a dia e na ansiedade ajuda também. Então, uma coisa que eu faço muito, ó, eu uso esses planejamentos semanais. Então, eu vou escrevendo aqui, ó, toda a semana, e quando eu vou fazendo, eu vou marcando com marca-texto amarelo. Quando eu mudo para o outro dia, que não deu tempo de fazer, eu marco com marca-texto rosa e aí escrevo aqui já no outro dia a mesma tarefa. E assim eu fico muito mais tranquila
Tá tudo anotado pra eu não vou esquecer de nada e eu vou dar conta de tudo. Se eu não der conta, a gente passa pro outro dia e tá tudo bem, né? Isso que é bom da organização. Você vê que se você não consegue num dia, no outro dia vai dar certo e tá tudo certo, né? Principalmente quando você trabalha assim, como eu trabalho fazendo o meu horário, não tem por que ficar ansioso. É só você distribuir bem as tarefas durante a semana pra dar conta de tudo. Então, quando eu percebi que esse também era um gatilho meu, né? Sabe aqueles dias que você parece que não vai dar conta de fazer tudo que tem pra fazer? Então, eu percebi que isso era um gatilho meu também pra atacar a minha ansiedade. Então, o que eu fiz? Comecei a me organizar melhor. E isso também eu tenho certeza que ajudou muito no controle da minha ansiedade. Eu queria falar mais com vocês, mas como o áudio ficou ruim por conta do microfone, minha memória tá enchendo do celular, se vocês quiserem, comenta pra parte 2, se inscreve no canal, curte esse vídeo e faz o que vocês quiserem, se puder compartilhar também, pra logo mais a gente tá monetizando esse canal aqui. Faz um tempão que eu tenho, mas agora que eu tô focando mais aqui no YouTube, esse ano vai ser monetizado esse canal em nome de Jesus. E, gente, hoje eu tô super bem, tá? Faz muito tempo mesmo que eu não tenho uma crise de ansiedade. Às vezes eu fico um pouco ansiosa, sabe? Com o coração apertado, dependendo da situação que acontece. Mas eu tento me controlar porque eu me conheço mais, então eu sei o que eu posso fazer pra estar melhorando. Faço os exercícios de respiração, se vocês quiserem eu posso trazer aqui também no canal um vídeo específico para o que fazer na hora da crise. Então, se você quiser, comenta aqui também, tá bom? E procure um profissional se você está tendo crise de ansiedade com frequência, ou mesmo se você não está tendo com frequência, você quer entender essa sua ansiedade, crise de pânico, o que você estiver tendo, sintomas de depressão, que eu também já tive depressão, vou trazer vídeo sobre isso também aqui no canal. Procure um profissional que ele vai poder te ajudar a se conhecer melhor, a se entender e a melhorar isso daí. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!